Antes de começar, eu quero te fazer um convite. Feche os olhos por 3 segundos. Se não quiser, tudo bem, só imagine. Imaginem uma pessoa impossível de ocupar esse palco. Alguém que nunca aparece no centro de decisões. Conseguiu imaginar? Alguém aqui imaginou uma mulher negra? Uma pessoa trans? Uma pessoa não binária? Uma pessoa PCD? Alguém que você não costuma ver no centro das escolhas? Você acredita que esse lugar nos pertence? Ou ainda é mais fácil imaginar que o futuro é um espaço reservado para poucos? A democracia precisa de pontes. E toda vez que elas não são construídas, deixam um abismo impossível de ser atravessado. É nesse cenário que a gente precisa agir. No mundo onde pontes estão ruindo ou nunca foram construídas, cada decisão, cada dado, cada escolha de mobilização importa. Boa tarde, Web Summit Rio. Que honra estar aqui hoje. Eu sou Mayara Barbosa, coordenadora de comunicação do VOT, e hoje eu vou compartilhar com vocês o uso de dados, cultura e tecnologia para a mobilização política. A gente vive um mundo de transformações constantes. Mudanças climáticas, crises na democracia, conservadorismo, discursos de ódio. O mundo está mudando, mas isso não está dado. O futuro está em disputa. Regimes autoritários sempre elegem inimigos para justificar seus ataques às liberdades. Hoje, esse inimigo somos nós, LGBTs+, especialmente as pessoas trans. Na luta pelo futuro e pela nossa própria sobrevivência, a gente usa tecnologias de ontem e de hoje. Tecnologias de cuidado, de aquilombamento, de bem viver. Representatividade é poder. O VOT nasceu em 2014 com o objetivo de trazer mais cor e mais vozes, criar ferramentas digitais para fortalecer as pautas LGBTs no Legislativo. Aqui a gente tem essa imagem maravilhosa das nossas candidatas no primeiro encontro de eleitas. Olhem como é linda. Hoje, nós somos presenças nos dados, nas ruas, nas campanhas e nas plataformas. Somos uma organização nacional com presença internacional e uma entrega que vai além das eleições. Quando o VOT começou, há 10 anos atrás, a gente contava nos dedos o número de LGBTs na política. A gente sabia que era muito mais, mas ser LGBT há 10 anos atrás era considerado uma vulnerabilidade política. Em 2024, pela primeira vez no mundo e em nível nacional, o TSE passa a ter declaração de orientação sexual e sexualidade. Foi tão lindo de ver esse resultado. Nós tivemos mais de 3.000 candidaturas que se autodeclararam LGBT, voluntariamente, seja pelo TSE, seja pela gente. Bonito isso, né? No Brasil, a gente carrega coisas muito diferentes. Enquanto o crescimento da extrema-direita avança no mundo e a representatividade diminui, no Brasil não. Nós mais que dobramos o número de quantidade de LGBTs eleitas, cerca de 6 vezes mais o número de candidatura quando a gente compara as eleições de 2020 e 2024, com 225 candidatas eleitas. Nós criamos, em 2024, uma plataforma Cidades Mais LGBTs, na qual era possível fazer um tipo de match político. Uma plataforma linda, na qual você conseguia encontrar candidatos em todas as cidades e entender, além do fato dele ser LGBT, as pautas a qual ele representa. Aqui eu trago o exemplo da Ariel Luiz.
Logo após as eleições, nós fomos convocados pela Globo News como fonte de pesquisa, na qual a gente pôde levar o nosso estudo do aumento de candidaturas eleitas, cerca de 130% a mais. Aqui, a gente está dobrando o número de eleitas a cada eleição, e pode ser maior. Agora, vai passar um vídeo no qual eu queria que vocês assistissem um pouquinho. As eleições de 2024 foram históricas para as comunidades LGBT+ no Brasil. A gente mais que dobrou o número de eleitas LGBT+ em comparação com 2020. São mais de 200 lideranças eleitas em mais de 180 cidades e de 21 estados. Incrível, né? Nas 13 capitais, onde elegemos 28 lideranças, 22 são mulheres. E olha só, 15 delas são mulheres negras e 5 são trans. Em 2024, as candidaturas LGBT+, receberam mais de 1.750.000 votos por todo o país. E mais do que números, o que vemos é um horizonte de esperança diante do avanço da extrema-direita antidemocrática. No campo progressista, as campeãs de votação em várias cidades, incluindo capitais como São Paulo, Rio, BH, Natal, Florianópolis e Palmas, foram mulheres LGBT. Muitas delas negras e algumas delas trans. Essas vitórias nos mostram que é uma mudança em curso. E as vozes das LGBT estão liderando essa transformação. O que 2024 nos conta é que o futuro do campo progressista precisa das lideranças LGBT+. Sem diversidade, não há democracia. As lideranças LGBTs hoje são o principal alvo da violência política. Apesar de todo esse discurso que a gente trouxe aqui, de todas essas vitórias, esse é um problema real com as nossas candidatas, como eu posso mostrar para vocês aqui no gráfico. As mulheres candidatas nas eleições de 2022 que se declararam LGBTs foram um total de 2,1%. Quando a gente passa para entender as mulheres eleitas LGBTs, elas são 5,3%. Quando a gente começa a olhar a violência de gênero para as LGBTs, é cerca de 30%, e piora. Quando a gente entra para entender a gravidade das violências, 48% das violências destinadas às pessoas LGBTs são de crimes penais, como estupro, agressão física e ameaças de morte. E se a gente pudesse usar a inteligência artificial para gerar esses dados? Foi assim que nasceu a Sentinela. Ano passado, aqui nesse palco, a gente apresentou a Sentinela, um projeto de inteligência artificial super inovador. E hoje, pela primeira vez, eu vou trazer dados inéditos dessa plataforma. A gente lançou em 2024 a primeira inteligência artificial focada em fortalecer processos democráticos. A Sentinela ela atua em duas frentes, com as participações de lideranças, declarando as violências tanto por formulário quanto por WhatsApp, e também rastreando, fazendo um tipo de raspagem de dados no X e no YouTube. O primeiro resultado é assustador. Em 9.000 comentários, em alta precisão, foram quase 3.500 ataques transfóbicos destinados a uma única candidata. Assustador, né? E quando a gente pensa esse número para as outras 3.000 candidaturas LGBTs, infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de política pública que proteja essas candidatas. E não há dados suficientes que comprovem isso. Mas isso não é um problema de cada candidata. É um problema da democracia. Ser eleita, infelizmente, é apenas o começo. Mas o cuidado também é luta. E pelo terceiro ano consecutivo, a gente consegue oferecer apoio psicológico para as candidaturas e as pessoas que estão nas frentes das campanhas. Foi assim que nasceu o Cuida LGBT, um projeto do qual a gente tem muito orgulho, que oferece apoio psicológico gratuito, online, sigiloso, para todas as candidaturas LGBTs do Brasil. Infelizmente, em 2024, 220 atendimentos foram feitos
mas um número de 20% deles foram classificados como preocupantes. Nessa mesma linha do cuidado, a gente cria o LGBT Flix. Lá na pandemia 2020, a gente sentiu a necessidade, ouvindo alguns relatos de pessoas LGBTs, da solidão de estar isolado e não se ver em nenhum lugar. Então, a gente cria um streaming, sem CNPJ, sem financiamento, sem apoio, só urgência de fazer. Criamos uma espécie de janela que conectava diretores LGBTs com o seu público. Em menos de um ano, 400 mil usuários se cadastraram na plataforma, que, além de linda, é gratuita. O VOT se baseia em 3 pilares: mobilização, cultura e dados. Eu vou mostrar um pouco como a gente faz isso na prática. O nosso trabalho articula dados, mobilização e cultura para fortalecer a cidadania plena de todas as pessoas. Aqui eu trago a nossa régua de logos de alguns projetos nossos. Infelizmente, eu não vou conseguir passar por todos, mas eu acho que é importante vocês entenderem o tamanho da nossa ação. Aqui a gente tem o LGBT Flix, o Mapa LGBT, o Bonde LGBT, Sentinela, Bancada LGBT Brasileira, Cuida e Cidades Mais LGBTs. Os nossos projetos vão muito além da causa LGBT. Começamos com o voto, mas não paramos nisso. E isso não é um trabalho de formiguinha, como diria a nossa coordenadora de pesquisa, Alciana Paulino. É um trabalho de formigueiro. A gente usa a tecnologia para hackear o sistema e construir pontes. Eu vou mostrar um pouquinho na prática. No Carnaval, a gente fez uma campanha inédita com o Grindr. A gente juntou Carnaval e pegação para que a gente conseguisse fortalecer as nossas comunidades. A gente chegou a rastrear 152 blocos em 12 cidades. Então, o Grindr enviava mensagens geolocalizadas para os usuários no pré, no pós e durante o Carnaval inteiro sobre onde haviam blocos LGBTs naquela cidade. A gente quebrou o recorde na plataforma. A gente teve uma média de 26% de abertura e em algumas cidades, como essas que estão listadas, chegamos a quase 50%. Além disso, a gente está expandindo a nossa visão, como no projeto Terra Mais, no qual a gente conecta a pauta LGBT com a luta pela justiça climática. Esse projeto ele vai ser apresentado na COP30. Nesse mundo em disputa, nós assumimos o desafio de ousar ainda mais na nossa prática. Mas todo mundo aqui deve estar com o sentimento de um fantasma de 2026, que vai ser uma eleição definitiva, seja para o Brasil, seja para o mundo. E a tecnologia tem tudo a ver com isso. A gente tem um dado muito alarmante: 30% das pessoas deixaram de votar. Isso mostra como as pessoas estão desesperançosas e não acreditam no processo democrático. Mas a gente já está agindo. A gente está montando uma campanha em nível nacional que vai contar com a participação de várias organizações. Inclusive, vocês podem ser uma delas. Eu convoco todos aqui hoje para se juntarem com a gente nessa missão, capaz de trazer a vontade do voto e o poder representativo disso, fazer o voto great again. Bom, lá no começo eu falei sobre construir pontes e como isso é possível atravessar. A tecnologia faz parte disso. A gente quer usar ela a favor da democracia. A gente só tem uma resposta. A nossa escolha é simples. Nós escolhemos construir. Colaborem, nos apoiem e conheçam mais sobre o voto LGBT. Muito obrigada.